Queria saber do Igor, que tem muitas fontes lá no STF, para dizer para a gente como é que está o termômetro do voto dos outros ministros, se, claro, essa votação for a plenário, né, Igor? Bom dia, Lu. Bom dia, Kenzo. Bom dia, Tainá. Bom dia a todos. Olha, desculpa, a tendência da maioria dos ministros ali no Supremo Tribunal Federal é votar contra o governo federal. O que os ministros citam ali nos bastidores? Que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu no início da pandemia que os estados e municípios têm autonomia para definir ali as suas medidas no combate ao novo coronavírus. E o pedido do presidente Jair Bolsonaro vai justamente na direção oposta. Ele quer que o Supremo Tribunal Federal decida ali pelos estados, né, no caso, 2 estados e o Distrito Federal, a proibir as medidas tomadas por esses estados. Então, se esse caso for levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal, a previsão de pelo menos 3 ministros com os quais eu conversei é de que a maioria do plenário da Corte, né, ali rejeite a ação ajuizada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, Igor, é importante esse ponto que você está trazendo aqui para a gente sobre qual é a estimativa, a expectativa. A gente sempre traz um pouco desse elemento aqui para vocês que nos acompanham no Novo Dia e ao longo da nossa programação sobre essa expectativa dos votos e das decisões aí de cada um desses ministros do Supremo Tribunal Federal, é claro, se essa pauta for para o plenário ali, né? Mas, assim, o que você sentiu ali, Igor, pela conversa que você teve com alguns ministros do Supremo? O encaminhamento deve ser esse mesmo, como você adiantou aqui para a gente? Assim, a perspectiva é essa, de que, de fato, eles devem ir contra essa decisão, esse pedido, na verdade, da Advocacia Geral da União? Olha, Kenzo, a expectativa é essa mesma. O próprio ministro Marco Aurélio Mello deu essa indicação muito clara de seu voto nessa conversa com a Basília. Ele falou que a população age como se não houvesse pandemia, então já indicou que o voto, pelo menos do relator, deve ser contrário ao pedido do governo e os demais ministros, sim, também devem seguir o relator caso esse seja o voto dele. Nessa ação, Kenzo, vale observar um ponto importante. Esse pedido ajuizado pelo governo lá no Supremo Tribunal Federal, ele é assinado apenas pelo presidente Jair Bolsonaro, contrariando ali o histórico que a gente tem visto aqui no Brasil, né, nesse tipo de ação. O advogado-geral da União, José Levi, ele não assina essa peça. Isso foi uma observação feita aqui no mundo jurídico que pode indicar muitos aspectos, né? Porque o próprio advogado-geral da União não quis assinar essa ação que foi protocolada no Supremo Tribunal Federal. O Palácio do Planalto diz que o advogado-geral da União não assinou porque era um desejo do presidente Jair Bolsonaro e que é de praxe o presidente assinar sozinho. Mas não é isso que a gente vê. Geralmente, o presidente assina a ação, mas o advogado-geral da União também assina ali a peça jurídica que é protocolada no Supremo Tribunal Federal. Essa lembrança que você fez, Igor, de fato, de que só o presidente Jair Bolsonaro assinou essa ação que foi impetrada ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela já está de volta aqui no telão com a gente para conversar um pouco mais sobre esses detalhes. Basília, conta para a gente o que você conversou com o ministro Marco Aurélio Mello, por onde ele deve encaminhar o voto dele, quais são os detalhes? Oi, tudo bem? É todo mundo que está aí no Novo Dia. O ministro Marco Aurélio disse que é um otimista, mas que se baseia na realidade. E a realidade, para ele, diz: haverá mais mortes ainda agora em março e em abril também, se a gente continuar nessa toada de uma maneira até descontrolada, porque na avaliação do ministro, a população parece ainda não ter caído a ficha, está agindo como se não houvesse esse amanhã, como se não houvesse a pandemia. Este é o sentimento, né, externado aí nessa entrevista exclusiva do ministro à CNN Brasil, mas também uma ilustração do que vários ministros da Corte estão sentindo. Marco Aurélio, ele é o decano do Supremo Tribunal Federal, tem 74 anos, até uma curiosidade, há alguns dias ele foi um dos vacinados, né, um dos ministros vacinados contra o coronavírus, mas diversos deles têm afirmado isso ali nas conversas, né, com os seus interlocutores, que estão indicando
indignados e incomodados com o desalento, como tanto a gestão pública e as pessoas, né, a atividade, o indivíduo tem atuado aí, tem se portado com descuido quanto às medidas de combate ao coronavírus. Este voto do ministro Marco Aurélio, que ele antecipou para nós, será publicado hoje, né? Essa decisão do ministro como relator do caso deverá seguir a expectativa ao encontro do que está sendo adotado pelos governos locais e também espera-se aí um recado duro quanto às medidas de enfrentamento ao coronavírus, né? A posição que alguns gestores públicos têm dado, né, no trato com irresponsabilidade à Covid-19. Basília Rodrigues, antecipando o voto do ministro aqui no Novo Dia. Base, aproveitando que você tem muitas fontes, conversa diretamente com os ministros. Oi, Tainá. Pode complementar, Base, perdão, pode falar. Não, peço desculpas, porque está indo e voltando, perdão, o áudio. É só uma pontuação. O ministro, né, não pode antecipar o voto, né? Ele não pode expor a sua opinião antes de formalmente apresentar o que diz no voto. Mas ele deixa aí algumas sinalizações ao criticar a atitude de quem não respeita as medidas de restrição. Ou seja, ele se alia ao discurso dos governadores. A gente observa que essa ação é contra a ação de 3 governadores, então Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul, mas de modo geral são medidas que estão sendo repetidas em todo o país. Basília, muito bem explicado como sempre.